Gente, esse é o tema da nossa mensagem hoje. Antes do mundo te ver, Deus já te amava. Olha que foto linda lá. Eu ia colocar o Romeuzinho ali, mas ia ter que pagar direitos autorais pro pai dele. O Romeuzinho é o meu neto. Mas olha que foto linda, olha que imagem linda. Antes do mundo te ver, Deus já te amava. Sabe, gente, isso não é um discurso bonito, não é uma frase de efeito, não é uma mensagem motivacional, mas é uma verdade libertadora. Eu queria que você fechasse os seus olhos por um instante. Senhor, nós te louvamos por essa palavra, Pai. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor fala através da sua palavra. E essa noite não vai ser diferente. Diante dessa verdade poderosa, nós abrimos o nosso coração para o teu entendimento e a tua graça. Senhor, nós queremos sair daqui entendendo isso sobre a nossa vida. Queremos ser libertos de nós mesmos, de todo o engano que cerca as nossas vidas a respeito de quem você é, Pai. E nós te agradecemos com o nosso coração aberto aqui, como aquela semente que caiu em terra fértil. Assim seja essa palavra nessa noite, Pai. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Então esse é o tema. Antes do mundo te ver, Deus já te amava. E eu quero começar essa palavra fazendo uma pergunta para você, né? Quem aqui acredita que todos nós temos um propósito na vida? Quem acredita? 2 pessoas, tá bom demais, já dá para começar, né? Todos nós temos um propósito na vida. Ah, Luciano, que papo é esse? Que papo é esse porque você não sabe o que eu estou passando? Se você soubesse o que eu estou passando... Uma vez nas nossas vidas do HC, eu falei para uma senhora lá, sabia que você foi criada por um propósito? Ela falou assim, tô bem de propósito então. E começou a falar um monte de problema que ela tinha. Mas isso é uma grande verdade, porque Deus já planejou um propósito para a nossa vida desde o dia que nós nascemos. E eu quero te mostrar isso na palavra. E o primeiro texto é esse, Salmo 139, 14. Na tradução na Nova Bíblia Viva, é uma tradução um pouco mais contemporânea ali. Diz assim, agradeço ao Senhor por ter me criado de maneira tão perfeita e maravilhosa. Como diz o pastor Hélio, nós não somos um bagaço, não. Você foi criado de maneira perfeita e maravilhosa. Suas obras são maravilhosas e eu sei disso muito bem. 15. O Senhor, olha isso, gente, conhecia perfeitamente cada osso do meu corpo que estava sendo formado enquanto eu ainda estava no ventre da minha mãe. Olha isso, vai recebendo isso no seu coração. O Senhor conhecia cada osso perfeitamente quando você estava sendo formado no ventre da sua mãe, da nossa mãe. Ele já nos conhecia como a semente que cresce debaixo da terra. Olha agora o 16. Antes mesmo do meu corpo tomar forma humana, o Senhor já havia planejado todos os dias da minha vida. Ou seja, quando você estava sendo formado ainda no ventre da sua mãe, o Senhor já havia planejado todos os dias da sua vida. Cada um deles estava escrito e determinado no seu livro antes de cada um deles existir. Gente, Deus já te viu quando ninguém ainda tinha visto você. Deus já te via. Você foi criado por um propósito. Antes do seu primeiro choro, Deus já havia planejado dias, planos e promessas para a tua vida. Deus já havia preparado. Por isso que eu posso te dizer que antes do mundo te ver, Deus já te amava, porque você foi criado para um propósito. Olha mais um texto aqui, Efésios 2:10, foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos, e nos deu uma vida nova da parte de Cristo Jesus, para que realizássemos as boas obras, o quê? Que Ele planejou para nós há muito tempo atrás. Então você tem um propósito, que um dia o diabo tentou barrar quando fez Adão e Eva pecar,
Mas aí Jesus veio e trouxe de volta e nos colocou na rota desse propósito. E hoje você vai e pode viver aquilo que Deus planejou para a tua vida. Então nós estamos debaixo de um plano, de um projeto, de um propósito. E mais um aqui, Jeremias 29:11. Porque sou eu, é o Senhor ali, que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e de não causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Aleluia! Nós estamos debaixo de um plano de um Deus todo-poderoso. Só que você ainda pode dizer: Lu, que propósito é esse que eu não vejo na minha vida? Depois vamos conversar aí que eu vou te contar a minha história, porque eu não consigo ver um propósito, a minha vida parece que não sai disso, que não sai do lugar, parece que não anda. Mas sabe por quê? Porque a proposta do inimigo para a nossa vida é essa: sempre nos tirar do foco daquilo que Deus tem para a gente. A proposta do diabo é sempre essa: nos tirar do foco daquilo que Deus construiu e planejou para a minha vida e sua vida. O que é isso? Uma vida feliz, um casamento abençoado, um casamento dos sonhos, uma família abençoada, uma vida profissional bem-sucedida. Ele sempre vem com proposta para nos tirar do foco. Sabe, o mundo sempre vem com propostas para nos pressionar e para nos esmagar, para fazer a gente desistir. E com Jesus não era diferente, gente. Sabe, eu não quero te apresentar um evangelho Hello Kitty, né? Um evangelho mar de rosas, um evangelho aí morango do amor, né? Agora é a moda, né? Todo mundo gosta, muito gostoso. Não, tem coisas difíceis. Jesus passou por muita dificuldade na terra. Jesus, ele era 100% Deus, mas ele veio para a terra e viveu aqui sendo 100% homem, guiado e dirigido pelo Espírito Santo. E ele passou lutas, passou dificuldades. Jesus, ele foi, em todo o ministério dele, ele foi provado. Jesus, ele foi provado onde? Lá no Getsêmani. E ele disse: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Não falou? Mas ele falou: contudo seja a tua vontade, não a minha. Ali foi o ápice da luta interna de Jesus, gente. Foi tão difícil que a palavra fala que ele suou sangue. Uma luta para não desistir, uma angústia absurda, a ponto de suar sangue. Ele foi provado ali. Jesus, ele foi colocado em xeque sobre o chamado dele. Uma vez ele falou que ia para a cruz e Pedro falou: não, você não vai, isso é bobeira, a gente vai impedir. E o que ele disse? Afasta-te de mim, Satanás. Pedro era amigo dele, andava com ele, mesmo assim, sabe, foi usado para tentar tirar ele do chamado que ele tinha. E quantas pessoas às vezes no seu dia a dia não é usado para tirar do teu caminho, para tirar o propósito que você tem para viver? Jesus venceu. Jesus foi tentado no deserto por 40 dias. Ele acabou de ser batizado. Deus falou: esse é o meu filho amado. E depois ele foi para onde? 40 dias ser tentado no deserto. Então vai ter lutas, vai ter dificuldade. Jesus foi colocado sobre pressão. E é isso que eu quero ver com você um pouco nessa noite. Abra sua Bíblia aí em João 8. João 8:1. A gente vai entender um pouco sobre isso aí. Você está aí ainda? Então tá, não some não, hein? João 8:1. João 8:1, você que está no YouTube aí, acompanha a gente também. João 8:1. Achou aí? João 8:1. Vamos ler? Diz assim então, João 8:1. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ali ele se assentou para ensiná-lo. Verso 3, os mestres da lei e os fariseus. Aqui, mestre da lei e fariseu, eram aqueles religiosos, sabe aquela galera que tem a carteirinha de membro, mas não tem vida com Deus? São aqueles que eles amam a estrutura da igreja, mas eles não têm relacionamento com o dono da igreja. Então esses eram os fariseus e os religiosos, os mestres da lei. Então o que eles fizeram? Eles trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério.
fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Então Jesus estava ali ensinando, estava tudo certo. Aquela galera pega aquela mulher, coloca na frente de Jesus e fala: ó, essa mulher aí, ela foi pega em adultério. E no verso 5 eles vêm assim, ó: na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz, né? O que você diz? Eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha, a fim de ter uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever com o dedo, né? Escrever com o dedo onde ele estava escrevendo lá. Então assim, eles colocam aquela mulher em frente de Jesus e falam assim, ó: a lei ordena apedrejar quem comete adultério. E realmente a lei dizia isso. Eles queriam uma armadilha, porque eles falam assim: vamos colocar essa mulher lá. Se Jesus falar para apedrejar, esse amor que ele prega aí já vai cair por terra. E se ele falar para não apedrejar, ele vai estar contra a lei. A gente pega ele, de uma forma ou de outra a gente pega ele. Mas eles não conheciam Jesus, né? E o verso 7 fala assim, ó: visto que continuavam a interrogá-lo, tipo, pressionando ele mesmo. E ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Pensaram que ia pegar de um lado do outro, ele veio com uma outra informação. Inclinou-se e continuou a escrever no chão. Verso 9: os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Até aqui. Então Jesus falou: ó, ninguém taca pedra aí que não tiver pecado. E todo mundo foi embora. E Jesus pega aquela mulher e fala: eu não vou te condenar. Mas ele dá uma ordem para ela: corrige a sua vida, já programa esse GPS aí, corrige a tua vida, entra na rota. Eu não vou te condenar, eu não vou te punir pelo seu erro, mas sabe, muda a sua vida, transforma a sua vida, sabe, quem tem um encontro com Jesus vive uma vida transformada, e foi isso que ele queria mostrar para essa mulher. Mas o que eu quero te dizer com essa história, é que a estratégia do inimigo, era tirar Jesus do propósito que ele veio. E é isso que o inferno quer fazer comigo e com você todos os dias. Ele tenta nos tirar do propósito. Ele tenta nos tirar daquele propósito que eu li lá no começo. E eu quero usar esse texto aqui como base. E eu vou te falar 99 influências. Dá para a gente falar? Vou falar só 2. Influências que podem alterar o seu propósito que Deus tem predeterminado para nós. Então a primeira é essa daqui, ó: agir com a pedra na mão em vez de com o coração. Gente, aqueles caras, eles eram tão pecadores quanto aquela mulher, e eles ainda queriam julgá-la pelo erro. E ainda a gente pode pensar o quê? Cadê o homem? Se o adultério é entre o homem e a mulher, cadê o homem? O homem poderia muitas vezes estar no meio daqueles que estavam querendo tacar pedra ali, porque levaram só a mulher. O erro já começa aí. Mas a proposta do mundo é isso. E o pior é que o mundo nos leva constantemente a tomar decisões com base na religiosidade, com base naquilo que a gente acha que a gente é melhor, que a gente estuda mais, que a gente é perfeito. E o duro, é duro de falar, mas muitas vezes, às vezes até alguns de nós, se estivéssemos aqui, nós estivéssemos lá com a pedra na mão para também tacar nessa mulher. Porque a proposta do inferno é essa, fazer que a gente haja com a pedra na mão. E queridos, o nosso trabalho não é julgar pessoas, mas o nosso trabalho é amar as pessoas. Mas sabe qual é o problema? É que às vezes nós queremos fazer o trabalho do Espírito Santo, e nós queremos mudar as pessoas. E eu e você, nós não conseguimos mudar as pessoas. A mudança, ela é o trabalho do Espírito Santo na vida da pessoa. Esse tempo atrás, uma famosa postou que tinha se batizado. Gente, as redes sociais, meu Deus, era só xingando, só falando: quero ver se vai mudar de vida, quero ver se agora vai parar com sei o quê, quero ver. Gente,
acusando, nem sabe o coração da pessoa que se batizou, nem sabe se a pessoa, né, ela fez aquilo que é um princípio, daqui para frente é entre ela e Deus, quem somos nós para acusar? E o pior que o mundo aplaude, e a gente que devia falar glória a Deus, a gente vai lá e taca pedra. Ontem eu estava vendo um podcast de um MC, que ele era famoso, fez uma série na Netflix, e ele entregou a vida para Jesus, cara. Ele tinha um contrato para fazer, ele conheceu Jesus, ele estava incomodado, e ele tinha um contrato para fazer com a Netflix, um último show, ele era obrigado a fazer, e ele foi para o show, e no final do show ele levantou uma placa assim, ó, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, a partir de hoje eu abandono essa vida e vou seguir Jesus. Olha que loucura, gente, e mesmo assim ainda tem gente falando mal do cara, sabe? Nós não podemos agir com a pedra na mão, a gente precisa agir com o coração, porque existem vidas lá fora que estão buscando uma transformação. Sabe por quê? O coração do Pai, ele queima por pessoas. O coração do nosso Deus queima por pessoas. E o nosso coração, como está? Será que o nosso coração queima por pessoas? Será que o nosso coração queima para quem está perdido? Será que quando a gente vê aquele casqueiro na rua, o nosso coração queima com ele? Não estou falando para você dar dinheiro, não estou falando para você fazer as coisas, não, apesar que se o seu coração tocar, se tocar no seu coração, mas será que o nosso coração queima por isso, para aquele que você vê na rua? A Bela foi fazer o evangelismo no HC, semana retrasada, voltou chorando. Pai, que emoção, que lindo. Foi ajudar uma senhora a descer da cadeira de roda do ônibus, levar ela até o ambulatório lá para fazer o exame, voltou chorando. E abraçando as pessoas, e orando as pessoas. Sabe, isso é queimar por pessoas. O nosso coração precisa queimar por pessoas. Sabe, porque o Pai, Ele deu o próprio Filho dEle para que todas essas pessoas pudessem ter um encontro com Ele, pudessem conhecê-lo. Sabe, nós somos chamados para construir pontes, não é muros não, gente. A gente foi chamado para construir pontes, nós somos as cartas de Cristo. Olha o que diz a Bíblia, a mensagem de 2 Coríntios 3:2, ó. Vocês mesmos são toda a carta de recomendação que precisamos. A vida de vocês é uma carta que qualquer pessoa pode ler simplesmente olhando para vocês. Nós somos a carta de Cristo nessa terra. E se você às vezes é jovem e não sabe o que é carta, você é o WhatsApp de Jesus, então. Sabe, nós estamos aqui para apresentar Jesus através da nossa vida. Mais um texto aqui, João 3:35, ó. Nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos. Por quê? Se tiverem amor uns aos outros. Nós só vamos ser reconhecidos como discípulos de Cristo se o mundo enxergar que nós amamos uns aos outros, que nós nos amamos. Sabe? E eu não estou falando aqui para você sair na rua e sair falando de Jesus para todo mundo, não. Embora seria sobre isso mesmo, não é? Seria sobre isso, falar de Jesus para todo mundo. Mas se a gente começar hoje pelo básico, começar a olhar para as pessoas, começar a ver que aquela faxineira lá do nosso prédio, ela não é invisível. Um bom dia para ela já pode fazer toda a diferença na vida dela. Um olhar de amor para ela e falar bom dia, viu? Deus abençoe pelo que você está fazendo, já pode fazer toda a diferença. Um bom dia, uma boa noite para o porteiro do nosso prédio, porque ele também não é um invisível, já faz toda a diferença. A gente tem a Atos aqui, sempre sobe um lanchinho, um bolo, a gente leva para o porteiro lá, ela fala, Deus abençoe, bom trabalho, boa noite, Jesus te ama, e é isso aí. Sabe, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Coisas pequenas que a gente faz. Tem um menino aqui que ele fica aqui na frente segunda-feira vendendo paçoquinha. E toda vez eu passo no ponto ali, ele para no ponto, eu pego lá, faço o pix para ele. Falo, Deus te abençoe. Tipo, não falando para você dar nada para ninguém não, querido. É para você entender aquilo que o teu coração tem. Simplesmente de você olhar para uma pessoa, dar um bom dia, boa tarde, boa noite, falar, você é amado. Obrigado, viu, por você me servir lá no restaurante, o garçom. Obrigado pelo cara que está varrendo a rua. Coisas pequenas que já vão demonstrar o amor de Jesus. Amém? Ei, não confunda o seu destino com a tua missão. O seu destino é o céu, mas a sua missão é trazer o céu para a terra.
A tua missão é falar de Jesus. A tua missão é fazer as pessoas conhecerem Jesus através da sua vida, porque Jesus não é uma religião, gente. Jesus, ele é um estilo de vida. Sabe, Jesus é um estilo de vida para a gente. Jesus é aquele que chega para Pedro e fala assim: Pedro, não é só 7 vezes que perdoa, não. É 70 vezes 7. Pedro achou que estava apavorando, chegou para Jesus: é 7? Não, Pedro, é 70 vezes 7. Jesus fala o que para a gente? Se alguém te bater numa face, dá outra face. Jesus é aquele que fala: amar os amigos é legal, mas vocês precisam amar os seus inimigos também, gente. Jesus é aquele que pega 12 caras mais improváveis e chamam ele para quê? Para ser seus discípulos, para andar com ele. E olha o estilo da galera, ó. Tinha o impulsivo, o temperamental, o intenso, o lento para crer, o cético, o desprezado, o cheio de dúvidas, o radical, o confuso e o ganancioso. Às vezes esse adjetivo aqui a gente vai se acostumar com algum aqui. E Jesus falou: vem andar comigo, vem ser meus discípulos. Porque Jesus, ele acreditava nas pessoas. E vai ser através da minha vida e da tua vida que essas pessoas, elas vão conhecer esse Jesus. Um Jesus que ama, um Jesus que quer se relacionar, um Jesus que quer salvar, um Jesus que tem planos e projetos para a minha vida e para a sua vida, amém? Ele deu a vida dele para que a minha e a sua fosse cumprida diante de um propósito, amém? Glória a Deus, aleluia. Segunda influência é essa aqui, ó: tomar decisões sob pressão. Tomar decisões sob pressão. Aqueles homens, eles estavam interrogando, espremendo Jesus, para que, sabe, poder pegar ele no momento de pressão, para poder acusar ele, e poder tirar ele do propósito ao qual ele veio. E isso acontece constantemente. Nós somos esmagados pelo mundo para tomar atitudes sobre pressão, para decidir coisas sobre pressão. E eu te falo algo: tudo que nós fazemos sobre pressão dificilmente dá certo, não é verdade? Quem aqui já fez um negócio sobre pressão e se arrependeu? Eu já fiz vários. E hoje eu não faço nada sobre pressão. Você tem que comprar esse carro hoje, é o último, é promoção. Não tenho nada. Mas você vai perder. Se eu perder, não é para mim. Não, mas eu vou orar, amanhã eu volto e Deus falar comigo. Mas e se você perder? Se eu perdi, não era para mim, certo? Se tiver aí, é porque vai ser para mim. É louco nós que trabalhamos com venda falar isso, né, Léo? Compra essa casa hoje. Mas se pega um homem de Deus no caminho e fala: não, vou esperar. Porque se tiver que ser minha, vai cair 1.000 ao meu lado, 10.000 à direita, e ela vai ficar lá para mim. Porque não tem como a gente decidir nada sobre pressão. Quantos relacionamentos que começam mal, porque iniciaram sobre pressão. Pressão dos pais, da mãe, de amigo, de situações, e são relacionamentos que não dão certo, casamentos que não vão para frente. Quantas coisas acontecem assim, sob pressão? Quantos dependentes químicos que você conhece, que começaram a usar drogas depois daquela pressão, daquele rolê dos amigos, daquela situação, e a pessoa acabou se quebrando? Porque muitas vezes no momento da pressão, a gente olha pelo caminho mais fácil e vai. A gente não pensa, a gente não para, a gente não busca a direção do Espírito Santo. E nem sempre o caminho mais fácil é a direção que Deus aponta. Nem sempre o caminho mais fácil é o caminho que Deus tem pra gente. Às vezes a gente vai ter que andar mais, às vezes vai ter que demorar. Por isso que eu falei que não é um evangelho, né, mar de rosas. Às vezes a gente vai demorar, às vezes vai demorar um tempo. Jesus tira o povo do Egito. O caminho mais fácil, não sei exatamente o tempo, mas eu acredito que era mais ou menos uns 15 dias. E quanto tempo demorou? 40 anos. Por quê? Esse caminho de 15 dias ia ter guerra. E com certeza a galera ia voltar tudo para trás para a escravidão. Mas Deus, com o cuidado dele, leva por um caminho maior, para que eles pudessem chegar protegidos. Então nem sempre o caminho mais fácil é o caminho que Deus vai apontar para a gente. Ló olha para a grama verde. Que legal, é por ali que eu vou. Tá verdinho, tá bonito, olha que tem lá, tudo de bom. E ele vai para o caminho errado, porque era o caminho mais fácil.
Então a gente precisa tomar cuidado nas decisões que nós tomamos. Não podemos tomar decisões debaixo de pressão. Sabe, ore antes de tomar decisões. Eu creio que Jesus estava ali, né, só ali intercedendo ali, só naquele momento, esperando uma situação. Às vezes você recebe, né, propostas, às vezes seja uma proposta melhor, seja algo, sabe, não decida nada na hora, vá para casa a hora, coloca diante do Senhor, gaste um tempo com o Senhor, para que Ele confirme na tua vida, aquilo que Ele tem realmente para você, não caia na pressão. Olha essa frase aqui, ó, a urgência de Deus não é ansiedade, é direção com paz, quem ouve o Espírito não erra o tempo. Deus às vezes vai ter urgência para a nossa vida, às vezes Deus vai dar coisas que são na urgência, mas a urgência de Deus, ela não é resolvida na ansiedade, ela tem uma direção com paz. Eu sei que eu estou entrando, eu sei que vai dar certo, eu sei que o caminho é esse, porque o Espírito Santo me trouxe paz e me trouxe certeza para que eu entre nesse caminho. Amém? Você está pegando aí? E a última, eu falei duas, mas tem uma terceira, mas essa é positiva, ó, que nós precisamos, é uma influência positiva, é tomar decisões guiadas pelo Espírito Santo. Então Jesus, ele estava naquela pressão daquele povo, daqueles religiosos, e naquele momento que ele escrevia na areia ali, eu creio, eu entendo isso, não tem na Bíblia, mas que ele estava sendo direcionado ao Espírito Santo, naquilo que ele ia fazer. Então é aquilo que eu acabei de dizer, as nossas decisões, elas têm que ser direcionadas pelo Espírito Santo de Deus. Não dá para a gente fazer escolhas do nosso jeito e chamar Deus para nos abençoar as nossas escolhas. Sabe, nós temos aqui o manual do fabricante, ó. Esse é o manual do fabricante. Aqui tem tudo que eu e você precisa para viver. Aqui tem tudo que nós precisamos para avançar, para andar, para seguir, para ser dirigido, para ser guiado, para tomar atitudes, para tomar direção. Esse é o nosso verdadeiro manual, a gente tem que estar nele. E olha aqui, ó, essa frase, ó, a Bíblia é o único manual onde o autor te ama e quer andar com você todos os dias. Não existe outro manual desse. Ele te ama, Ele quer andar com você, gente. O Senhor é apaixonado por você. E Ele quer te dirigir, Ele quer te guiar. Ele quer fazer que você ande no propósito ao qual Ele estabeleceu para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Então nós precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo. Mas tem um detalhe aqui, Ele não vai te pegar, Ele não vai te amarrar e Ele vai te levar aonde tem que te levar, porque não é assim que Ele trabalha, não é dessa forma que Ele trabalha. Você foi criado com uma capacidade de decisão, amém? Todos nós somos criados com uma capacidade de decisão. Ele nos aponta o caminho e a gente escolhe ou não seguir esse caminho. É desse jeito. Ele não vai nos carregar e colocar no propósito que Ele tem pra gente. A gente tem que seguir. Irmão, quem usa aí GPS, Waze, não é assim? Você coloca o caminho, eu vou para São Paulo. Eu coloco lá no Waze, lá o endereço da minha sogra. A hora que chega ali na Anhanguera e Bandeirantes, ele manda eu entrar na Anhanguera. Eu vou pela Bandeirantes, porque eu prefiro. Ele mandou eu ir pela Anhanguera. Ele está me dando uma direção. Mas eu sei que pela Bandeirantes vai ser melhor para mim, porque eu não tenho caminhão, é mais longo. Mas e se numa hora dessa eu encontro algum trânsito, alguma coisa que Ele me direcionou pelo caminho e eu não quis? Então isso é desse jeito. Ele me aponta o caminho e eu escolho seguir ou não. E com Deus na nossa vida é assim. Ele nos aponta o caminho e a gente escolhe decidir ou não. Ele mostra a direção e eu escolho. Ele vai falar assim: Luciano, esse é o caminho do propósito, vai embora nele. Lá na frente você vira à direita. E cabe eu a seguir ou não, fazer as minhas escolhas. Eu falo às vezes para o pessoal que eu vou visitar lá no HC, eu falo muito sobre isso. Falo, às vezes são escolhas. Eu falei para essa moça quando eu falei do propósito dela, eu falei, às vezes são escolhas que nós fazemos e nós saímos do propósito. Mas como um GPS que recalcula a rota, assim é Deus na nossa vida. Ele recalcula as nossas rotas. E sabe o que eu estava pensando essa semana? Eu vejo o Espírito Santo como um verdadeiro maestro, né? Quem aqui já viu um maestro? Olha lá, ó. Maestro numa orquestra ali. O Espírito Santo é um verdadeiro maestro. Ele está ali, ó,
Toda a orquestra ali, ele tá ali, é batuta na mão, né? Acho que é batuta o nome. Quem? O Stanley não tá aí hoje, tem alguém que entende de orquestra aqui, mas acho que é isso. E ele fica ali e ele dá a direção. Então a galera vai seguindo ele, a galera vai seguindo. Ora ele manda acelerar, ora ele manda ir mais devagar, ora ele manda ir mais rápido. Ele dá a melodia, ele dá o ritmo. Ele dá a direção, e o Espírito Santo é isso que ele faz com a gente. Ele dá a melodia, ele dá o ritmo. Vai ter hora que ele vai falar, corre, aí você vai correr. Mas tem hora que ele vai falar, vai devagar. Agora é 4x4, no compasso, é assim. E eu sei, já toquei trombone, você sabe, na banda. Não era orquestra, era bandinha, era fanfarra. Toquei trombone, mas então eu entendo de partitura. E o Espírito Santo, ele faz isso com a gente. Ele nos dá a direção, ele vai nos guiando, ele vai nos mostrando, e vai ter hora que ele vai falar, para, agora espera, agora é ali, agora é aqui. Ele vai nos orquestrando, gente. E aqueles caras, os maestros, os regentes ali, a galera que está tocando, eles não tocam o que eles querem, eles tocam o que o maestro conduz. E é isso que eu quero dizer aqui, ó. Ser guiado pelo Espírito é parar de tocar do seu jeito e começar a seguir a direção de quem conhece a música toda, Deus. Deus conhece a música toda da sua vida, gente. Para que a gente vai ficar fazendo escolhas da nossa cabeça, que a gente acha que é bom, que a gente acha que vai dar certo, sendo que nós temos o Espírito Santo que já conhece toda a melodia. Ele conhece toda a música, ele sabe aonde vai dar. Lembra que nós lemos lá no começo, voltando lá, ó, Jeremias 29:11? Sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Você está aí debaixo de um plano, de um Deus Todo-Poderoso. Então é noite da gente se apegar nessa verdade. É noite da gente, sabe, olhar com o nosso coração para as pessoas. É noite da gente poder não cair na pressão que o inferno nos coloca. E é noite da gente começar a ser dirigido pelo Espírito Santo. Para quê? Para que a gente viva esses planos de prosperar, de não causar dano, planos de dar esperança e um futuro que Ele tem para mim e para você. Amém? O louvor pode subir aqui, gente. E eu quero concluir essa mensagem te dizendo assim, que Jesus, Ele já predeterminou muitas coisas para a sua vida. Presta atenção aqui, o pessoal vai arrumar o instrumento aqui. Sabe, nós não estamos vivos aqui simplesmente para a gente trabalhar e ganhar dinheiro. Isso aí é muito bom e é tudo que a gente quer, né? Se você não quiser ganhar dinheiro, eu te passo o meu Pix, você joga para mim aí que tá tudo certo. Mas a gente quer trabalhar, mas esse não é o propósito, porque Deus sempre trabalhou com um propósito. Quando a gente olha para Adão e Eva, eu falei isso outro dia, eles foram criados e não foi jogado num terreno baldio. Quando eles foram criados, já existia um resort para eles morarem. Deus já havia preparado tudo e colocou ele naquele lugar. E colocou ele naquele lugar que eles estavam. Mas o grande problema é que muitas coisas vêm para nos tirar desse propósito, gente. As dificuldades vêm, os problemas vêm, as lutas vêm. Alguns se perdem no caminho. Alguns fazem coisas que não deveriam fazer. Alguns saem do propósito a qual Deus havia estabelecido. E entenda isso, muitas coisas dão errado na nossa vida, não é porque Deus não te ama, entenda isso. Muitas coisas dão errada porque são frutos das nossas escolhas. São coisas que ao longo do caminho nós escolhemos, são frutos de decisões que nós tomamos, são frutos do nosso plantio. E isso é óbvio, a gente plantou, a gente colhe. Então, quando nós saímos desse propósito para qual Deus nos estabeleceu, foi porque muitas vezes nós escolhemos e nós saímos fora. Mas eu tenho uma ótima notícia para você essa noite, amém? Você quer ouvir a ótima notícia? Fica de pé aí então. Fala assim para a pessoa que está do teu lado: antes do mundo te ver, Deus já te amava. Fala assim para ela: você é único. Essa é a boa notícia para você, gente. Essa é a boa notícia, sabe? Deus te ama tanto que Ele fez você diferente.
Só você tem essa digital sua, ninguém tem no mundo todo. Você é único, isso prova que Deus te criou com singularidade. Deus te criou para te relacionar com você. Deus te criou pelo prazer de te amar, amém? Sabe, presta atenção nisso, ó. Deus te criou a imagem e a semelhança dele, para te dizer que toda vez que você olhar no espelho, você de ver, Deus ainda continua acreditando em mim. Ele me deu a sua imagem, Ele me deu a sua semelhança, e nesse dia Ele me mostrou o quanto eu sou amado e importante para Ele. Aleluia! Ele escolheu te amar. Você é único, querido. Você é um filho amado. Você é propriedade exclusiva de Deus. Amém? Olha essa frase para a gente terminar, ó. Acabou aqui, mas tiraram. Mas a frase é essa, ó. Olha lá. Você não é amado porque você existe. Você existe porque é amado. Você foi criado para um propósito. Você foi criado para um propósito. Guarda isso no teu coração. Você não foi criado do nada. Você não está perdido e você não está largado. Deus te ama, querido. Fecha os seus olhos aí um pouco.